Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, depende de quando você está vendo esse vídeo, né? Nós estamos aqui tentando fazer atividades remotas, né? Portanto, gravando uma videoaula para conversarmos aí sobre alguns aspectos relacionados à matéria, né? Hoje nós vamos nós vamos iniciar o estudo do que nós chamamos de civilizações antigas. Nós passamos o último vídeo, nós falamos um pouco sobre o Neolítico, né? O final do Neolítico, as transformações que ali ocorreram, que foram bastante importantes, né? E que tornaram possível essa nova fase, né? A Antiguidade, né? O marco da Antiguidade é do início da Antiguidade e de uma forma um tanto quanto contestada e corretamente contestada hoje, né, chamada de história, né? A história inicia com a Antiguidade, antes era pré-história, quer dizer, bom, então, enfim, as pessoas não tinham história, elas não viviam, não tinham memória, claro que tinham, né? Elas apenas não tinham uma escrita para expressar isso. Muito bem. A escrita é envolvida em muitos segredos, vamos dizer assim, muitos mistérios do surgimento, mas costuma-se ter como convenção a ideia de que o Código de Hammurabi, né, que foi feito na Suméria, que nós vamos ver um pouco depois, teria sido o primeiro documento escrito, o primeiro código de leis escrito do mundo, né? Enfim, já de uma civilização, né? Muito bem, nós vamos começar falando, por conta do exercício até que tem no Trilhas, né? Que é o exercício 4, mas vocês já podem fazer o exercício 1 e 2, eu vou comentar daqui a pouco. Nós vamos falar um pouco sobre o Egito, tá? Que é uma sociedade, uma civilização bastante interessante e que teve uma duração bastante intensa, né? E é extremamente importante para a história da arqueologia, para a história e para o desenvolvimento da paleontologia também, né? Com suas descobertas, né? A máscara mortuária do Tutankhamon, aquela dourada e azul, né? Aquele dourado é ouro mesmo, né? E lápis azul e as pedras. É a foto mais tirada da história, né? É a foto mais reproduzida da história, né? Então o Egito ele teve uma função bastante importante no desenvolvimento da historiografia, né? E principalmente da arqueologia. Mas há também um problema sério, né? Porque o Egito ele fica na África, né? E a história sobre a África ela se tornou objeto de estudo mais recentemente, né? Mais em meados do século XX, né? Que se debruça sobre a história africana. Há um problema muito grave no início do desenvolvimento do conhecimento, é algo que vocês não vão estudar agora, mas basta vocês entenderem que quando surgiram história, geografia, filosofia, as áreas do conhecimento foram divididas, né? Um pouco depois surgiu uma teoria que considerava algumas sociedades inferiores, né? E aí, os africanos foram considerados povos dos quais não era necessário você estudar, né? Não era necessário você analisar aquelas civilizações, porque elas eram consideradas inferiores e, portanto, não tinham nada a mostrar às sociedades europeias, né? Isso é um problema gravíssimo, né? Uma teoria gravíssima que se desenvolveu no início do século, final do 19 e início do 20. Ok? Muito bem. Antes de começar a falar sobre o Egito, eu vou falar um pouco sobre os dois exercícios que vocês têm aí no Trilhas, o 1 e o 2, que é importante que vocês, então, façam agora. Tem aqueles exercícios que eu pedi lá sobre o período neolítico, que estão no livro, neste livro aqui, né? E agora esses dois exercícios que eu estou pedindo do Caderno Trilhas, o exercício 1 e o exercício 2. Eles falam um pouco sobre a questão de
do choque entre culturas, né? Eles abordam basicamente esse tema, né? O primeiro exercício tem alguns depoimentos de imigrantes, né? Falando um pouco sobre a região em que viviam e por que migraram, né? A migração é um processo extremamente importante para a história, e ele recaracteriza, ele ressignifica a vida cultural e o território das sociedades constantemente, né? Talvez a sociedade moderna, nós podemos falar que é da idade contemporânea, né? Ela seja uma sociedade em que os lugares estejam muito definidos, né? Porque é uma organização social até um certo ponto técnica e totalitária num certo sentido, né? A organização moderna. Mas as migrações de povos, elas foram muito constantes ao longo de toda a história da Europa, África, o Mar Mediterrâneo, né? As sociedades acima e abaixo do Mar Mediterrâneo. Então isso era muito comum, né? A migração. Isso vai fazer parte também das nossas discussões aqui, esse tema. Muito bem. O segundo exercício, ele fala um pouco sobre a questão da nomenclatura, né? Como é que você define o outro? Que outro, professor? O outro que não é alguém da sua sociedade. Mas como que eu defino alguém que é da minha sociedade e alguém que não é? Basicamente, você pode observar, né? Existem características que são observáveis e que você pode entender que diferem a postura da sua sociedade da postura daquela, né? O que não significa nada, a priori. Não significa nada. Significa apenas que são diferentes, né? Muito bem. Como você define o outro, então? Como você define essa outra sociedade? É impossível de não considerar a sociedade indígena, né? As sociedades indígenas, nações indígenas, como uma sociedade, como sociedades diferentes da nossa sociedade ocidental, tá? Então há um texto ali que polemiza o termo índio e indígena, né? E vocês estarão aí lendo o texto, né? E realizando as respostas daquelas questões que estão ali abaixo, né? Aí depois vocês me mostram, através de alguma maneira vocês me mostram essa atividade, a gente vai conversando. Bom, vamos começar a falar então sobre as civilizações, tá? Ora, quais são as condições necessárias, né? Ou qual a condição primordial para que nós tenhamos uma civilização ocupando um determinado território, um grupo de pessoas se tornando sedentário? Professor, eu sempre confundo. O que é sedentário? Sedentário é aquele que tem um local fixo de ocupação. Ele vive ali. Ele vive ali e ele só pode viver ali se ele tiver feito uma conquista. Só pode ser sedentário o grupo ou civilização que conquistou o domínio da agricultura. Porque com a agricultura ele pode plantar no lugar, ele não precisa ficar saindo e nem vai pegar aquele pedaço de terra que ele plantou e levar para outro lugar. Ele não precisa, ele pode ficar lá, né? E com isso ele também vai, de uma certa forma, adestrando animais, né? E fazendo com que, como você tem essa coisinha importante, e você tem também a agricultura, e a agricultura depende muito dessa coisinha importante que eu perguntei, né? Você tem aí animais e você tem também as plantas, né? Os vegetais necessários, né? Ora, qual é essa coisinha? A água, né? Então, basicamente, todas as sociedades, né, antigas, elas se desenvolvem próximos de cursos de água, tá? Bom, continuando aqui, nós demos uma alterada aqui na luz para poder ficar mais claro, porque o nosso belíssimo sol já está se pondo e aquela luz de contraponto, né, para fazer a luz e sombra no meu rosto, nós perdemos agora porque o sol se pôs. Tchau, sol, até amanhã. Então vamos continuar aqui, né, falando dos antigos egípcios.
Tá, professor, então você falou que são cursos de água, rios, né? Rios de preferência rios caudalosos, né? Com um fluxo de água bastante interessante. Não dá para você formar um agrupamento humano, ou mais do que isso, uma civilização, uma organização de Estado, né? Próximo de um riozinho meia boca. Não dá, né? Tem que ser um rio relativamente caudaloso, né? Então as principais civilizações mais antigas que nós vamos ter, né, os sumérios, né, que são chamados também de mesopotâmicos, assim como os babilônios, que vão estar entre o rio Tigre e Eufrates, né, que é uma espécie de junção de rios, né, e que, portanto, muito sujeita a alagamentos, né. Nós temos também o rio Nilo, né, que é um rio enorme, que fica a nordeste da África. Você tem a noroeste da África, você tem o deserto do Saara e algumas cidades em cima, né? Em cima, pensando em termos de mapa, né? Mas do que se convencionou chamar mapa, né? Porque não se sabe se o norte é norte. Quem disse que o norte é o norte, né? Enfim. E aí você tem algumas cidades em cima, mas a região nordeste, ela é marcada, né, pela existência desse rio muito grande, muito caudaloso, chamado Rio Nilo, né? Ora, então, desde 8000 a.C., você tem aí referências de agrupamentos humanos que estariam tentando e, de uma certa forma, efetivando uma ocupação dessas margens desse rio, né? Perceberam que ali você tinha animais que estavam chegando, plantas nasciam. Bom, então se planta nasce aqui, não nasce ali no deserto, significa que precisa de água, é evidente, né? Então, quer dizer, essas civilizações foram se tornando sedentárias ali, em regiões próximas ao Nilo, né? Ora, como o rio Nilo era bastante farto, para bem e para o mal, quer dizer, tanto para peixes como para crocodilos, né? Os crocodilos do Nilo são famosos. São animais imponentes, né, os crocodilos. Até tem uma deusa, depois nós vamos ver a mitologia egípcia, que é belíssima, né, uma mitologia belíssima, de um elevado nível de interpretação e de relação com os aspectos matriarcais, tanto matriarcais quanto patriarcais. É uma mistura interessante dessas duas, vamos dizer assim, tendências do pensamento mítico. Aqui mítico, né, porque você tem presença de seres sobrenaturais. Enfim, o Egito é magnífico. Mas enfim, voltando aqui, né, você tem ali a pesca, que é uma atividade que vai ser bastante interessante, uma pesca de rios, acho que ela é chamada de lacustre, se não me engano, né? Você tem ali algumas frutas que são plantadas e cereais também, né? Notadamente o trigo, né? Do qual vai sair o pão, que é um dos alimentos mais importantes de todas as sociedades, não é? Bom, muito bem. O que acontece? Esses agrupamentos humanos, eles vão crescendo, eles vão se desenvolvendo, vão se tornando maiores, né? E de alguma forma começa a surgir uma organização de poder. Como assim, professor? Veja, isso é uma questão muito polêmica, tanto na história quanto na filosofia, como na antropologia. A ideia de que quando uma sociedade se torna complexa, ela precisa de uma estrutura de poder para dominar e dizer como funcionam as coisas. Isso é bastante polêmico, né? Isso é bastante polêmico, porque leva à conclusão de que as sociedades, elas precisam ser coagidas, ou elas precisam ser de uma certa forma tutoradas para que elas se formem. Mas, por outro lado, né, a organização da produção, né, e a organização do que nós podemos chamar de distribuição das riquezas, ela passa por essa organização. Então a primeira forma de organização que se teve foram os nomos, né, que eram
vamos dizer assim, pequenas cidadelas que eram formadas, né? E que tinham ali, cada delimitação territorial estava ali, né? E você tinha um chefe, né? Um líder, provavelmente familiar, que exercia o poder, né? E aí, né? A coisa foi se desenvolvendo, essas cidades relativamente isoladas começaram a formar, a crescer, né? E a formar uma ocupação territorial maior ao longo do Rio Nilo, né? Então você tem aí mais para frente a formação do que se chama de Império Egípcio, né? Um dos maiores impérios da história. Só que nessa época ele ainda era dividido entre Alto e Baixo Egito, né? O Alto, mais próximo dos Númidas aqui, né? Mais para dentro, mais para o sul do território, que era uma região mais alta, evidentemente, né? E o Baixo Egito, onde você tinha onde desemboca o Rio Nilo, né? Ele desemboca num delta, né? Bastante utilizado também em termos mitológicos, né? Muito bem. Então vai ser necessário que um faraó, né? Chamado Menés, ele parta em direção ao Alto Egito e através de guerras, evidentemente, né? Ele unifique todo o território do império, né? E aí esse império vai começar a se desenvolver, por quê? Porque no lugar das famílias que eram colocadas ali, né, que detinham poder nesses nomos, né, que eram essas pequenos conjuntos de vilarejos, quem vai exercer o poder agora são funcionários da administração pública egípcia. Os faraós eram extremamente organizados, né? O Egito era extremamente organizado no que diz respeito ao funcionamento da sua sociedade. Claro, grandes impérios são sempre bem organizados, né? Então, nós teremos aí a unificação do território, né? Como toda sociedade antiga, e isso vocês têm que gravar, como toda sociedade antiga, a sociedade egípcia, ela era teocrática, né? Como assim, professor? O que é isso? Ora, vem de theos, divindade, ou Deus, né? E kratos, poder, né? Do grego. Então, o poder exercido por um Deus? Não, mas o poder exercido junto, poder político exercido junto com uma concepção mítico-religiosa, com a presença de deuses, né? E acho que isso vicejou, se nós não formos injustos com a história, essa mitificação do chefe de Estado, ela existiu basicamente, eu estou me lembrando aqui de um livro, na França, né? Os reis, achavam-se que os reis tinham poder de cura de algumas doenças, né? Tem um historiador que vai falar sobre isso. Então até 350 anos atrás, ainda existiam sociedades que justificavam o poder através de mitologia, né, de mitos. Eu não quero nem falar de uma barbárie que aconteceu aí com a palavra mito, né? Bom, então a sociedade egípcia não fugia disso, ela era uma sociedade teocrática, né, que tinha como principal representante desse poder teocrático o faraó. Né? O faraó, portanto, ele era a manifestação do verbo divino, né? Que vai estar muito associado, né, à imagem e à figura do sol, né? Nós vamos então continuar no próximo vídeo a falar do Egito, tá? Então não se esqueçam, exercício 1 e exercício 2
do Caderno Trilhas, tá? Até mais. Um abraço, se cuidem, se protejam, porque nós ainda estamos em alta no número de mortes, infelizmente. Um abraço, até a próxima.